assistindo. Obrigada pelo compartilhamento, Bíblia Sem Complicação. Que Deus te abençoe a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Paizinho. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por ser o nosso Senhor e Salvador. Obrigada por essa live, por as pessoas que estão chegando. Traga os seus filhos, Senhor, para a gente estar aqui escutando juntos a palavra, interagindo e fortalecendo o nosso espírito em Ti, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada pessoa aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ter o Senhor como prioridade na vida dela e venha desenvolver com o Senhor um relacionamento, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Peço a presença do Espírito Santo aqui, Senhor, para nos dar maior entendimento da Tua palavra e assim a gente possa vir colocá-la em prática em nossas vidas para ver transformação em nós, Pai, e ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, vamos começar então, que o povo vai chegando. Se bem que eu comecei 10 minutos mais cedo, mas vamos começar, que o povo vai chegando. Então, como hoje é o Clube da Bíblia, aonde você estiver, pega a sua Bíblia para estar acompanhando comigo. A gente está no livro de Gênesis, lá no início da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Então, vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 9. Eu vou estar aqui lendo, ok? E depois a gente conversa. Então, livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 1, que fala assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos, que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão, e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus. E por isso, quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham muitos filhos, e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês, e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca, e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês: prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa aliança que eu estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir as nuvens, o céu, e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais, e assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos. Não há no mundo, todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes dele se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram seu pai, que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles viram isso. E a fim de não ver o pai nu, eles fizeram isso olhando para os lados. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube de que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã. Ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor, Deus de Sem,
e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Aqui seria o Gênesis capítulo 9. Alguém quer falar alguma coisa? Seu John, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui comigo e está curtindo a live. Alguém quer falar alguma coisa sobre o Gênesis 9? Alguém tem alguma dúvida do que foi lido? Alguém quer interagir, falar? Fica à vontade, gente. Vamos lá. Ficam com vergonha, não. Vamos falar. Pode ser uma pergunta mínima, que pode ser uma grande... Ah, de nada, seu John. A paz do Senhor, Regiane. Seja bem-vindo. Todas as pessoas que estão entrando, sejam bem-vindas. Que a paz do Senhor para vocês. Sejam todos bem-vindos à live do Clube da Bíblia. Hoje aqui a gente está estudando a Bíblia, ok? Gênesis capítulo 9, a qual eu acabei de ler. Alguém tem alguma dúvida sobre o capítulo 9 ou posso dar continuidade? Vamos lá. Quem dá mais? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui agora, que a minha mesa é gigante, para dizer o contrário, sabe? Obrigada, seu John. Que Deus abençoe o senhor. Gente, então vamos lá. Já que vocês estão tímidos hoje e não querem falar comigo, não querem interagir, eu vou passar a mensagem aqui que o senhor quer falar conosco, tá bom? Então vamos lá. Se vocês observarem aqui na leitura, a leitura aqui, essa leitura do capítulo 9, ela tá bem rica, tá? Ela tá falando, Deus está destacando 3 situações pra gente aqui. Deus está destacando distorções bíblicas, ok? Ele está destacando a aliança que ele fez com Noé e o comportamento no final de Noé. Então a gente vai falar sobre isso, sobre distorções bíblicas, comportamento e aliança, ok? Então, a princípio, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui no versículo que fala, no capítulo 9, que fala do 8 ao 13, fala assim: Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora eu vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca, que estavam com vocês, isto é, as árvores, os animais domésticos, os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Aí ele pula aqui pro 12 e fala assim: como sinal desta aliança que eu estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, eu vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Então, aqui na Bíblia está dizendo pra gente, está mostrando pra gente que o arco-íris é o símbolo da aliança que Deus fez com o mundo. Que quando ele está lá no trono dele, no céu, ok? Ele vê o arco-íris após uma tempestade e ele lembra que ele tem uma aliança conosco. Ou seja, ele está prometendo aqui na Bíblia, no capítulo 9, do 8 ao 13, que ele não vai mais trazer dilúvio para a humanidade. Ele não vai mais dar um reset na terra como ele fez com Noé. Ok? Ele ficou tão abalado com a promiscuidade que tinha na época de Noé, que ele resetou a terra e só sobreviveu Noé e a família dele. Então ele está prometendo para a família de Noé que eles serão a família que vai populacionar a terra, porque Noé tinha um coração segundo o coração de Deus. Então ele pegou Noé, uma semente boa, plantou na nova terra depois do dilúvio, e a partir de Noé cresceu-se a população. Então, para Deus lembrar que não poderia mais fazer dilúvio sobre a terra, ele botou o arco-íris como o símbolo da promessa que ele tinha com a humanidade. Por que Deus está enfatizando tanto o arco-íris? E por que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Na Bíblia, a Bíblia ela tem muita simbologia, ok? Inclusive, quando ele falou isso aqui comigo hoje, ele já me adiantou que eu vou ter que fazer uma live sobre simbologia para vocês. Então, a gente vai começar hoje pelo arco-íris. Então, se a gente trouxer o arco-íris para os dias de hoje, o arco-íris ele está sendo usado para a geração de LGBT. Então, houve-se uma distorção bíblica.
entende? Mas não só o arco-íris é usado para um fundamento humano, para um fundamento mundano. Muitas outras coisas da Bíblia são usadas para fundamentos mundanos. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Para a gente ficar atento aos sinais à nossa volta, ok? E ao mesmo tempo, para a gente ficar atento aos sinais da nossa volta, ao mesmo tempo, para a gente não se deixar influenciar pelo que está sendo usado. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Eu vou me botar na situação, ok? Vou me botar na cruz aqui para a situação. Eu nunca concordei de pegar um símbolo com um arco-íris e colocar por um grupo, vamos botar assim, do LGBT, dizendo que aquela simbologia ali quer dizer que quem usar é deles. Se você for nessa vibe, você está entrando no mundo, você está entrando no mundo. Você está entrando na forma como o mundo pensa. Entende? Então você não pode se deixar influenciar como o mundo pensa e trazer isso como verdade para sua vida. Eu acho o arco-íris lindo. Eu acho lindo aquele guarda-chuva que é todo coloradinho. Só que aí quando você vê aquilo na rua, as pessoas já associam o arco-íris ao LGBT. Porque as pessoas foram doutrinadas assim. Só que o arco-íris, quem fez foi Deus. A Bíblia está nos mostrando isso aqui. Que o arco-íris é a promessa de Deus sobre a humanidade. Então você que está me escutando aqui, você não tem que se deixar influenciar pela influência distorcida que o mundo dá da simbologia bíblica. Entende? Então você não pode se deixar ser conduzido por esse tipo de comportamento. Você não tem que se sentir mal. Se você gosta do arco-íris, usa o arco-íris. Entende? Se você acha bonitinho, como eu acho, que eu sempre quis ter aquele guarda-chuva colorido, eu só não tenho guarda-chuva colorido porque eu acho ele muito grande, eu acho ele um trambolho. Então, ao mesmo tempo que eu acho bonito, eu não acho prático. Entende? Até eu encontrar um pequenininho. Quando eu encontrar um pequenininho, eu compro. Mas, trazendo aqui para nossa realidade aqui da Bíblia hoje, você não tem que... Você tem que andar contra o fluxo do mundo, ok? Você cristão, temos que andar contra o fluxo do mundo. Não nos podemos deixar influenciar pelos costumes mundanos, mas ao mesmo tempo a gente não pode distorcer o que é da Bíblia, levar, tipo assim, distorcer o que tá. Vamos pegar o arco-íris aqui de novo para a gente poder entender. A gente não pode pegar o arco-íris e dizer que o arco-íris é de um grupo fechado, vamos colocar dessa forma, que seria LGBT e que pertence a ele. Não. O arco-íris pertence a Deus. O arco-íris é bíblico. Pertence à Bíblia. Então, cabe você ter maturidade espiritual, emocional e física para saber que você pode usar o que você quer usar de acordo com a Bíblia, ok? Para andar de acordo com a vontade de Deus para sua vida, mas saber que se a partir do momento que você usar, se tiver uma opinião contrária, você saber que aquela opinião contrária não pode influenciar a tua postura. Entende? Eu acho que eu consegui explicar o que Deus quer que a gente entenda disso aqui. Entende? Então, a partir dessa simbologia aqui do arco-íris, Deus já me deu uma tarefa de pegar todas as simbologias que tem na Bíblia, comparar com o mundo e trazer para vocês uma live para a gente saber com o que a gente está lidando, o que é, o que não é. Ok? Porém, aqui nesse momento, Deus quer justamente que você saiba isso. Que você não pode se deixar influenciar pelo mundo. Ok? Você pode usar o que a Bíblia mostra para você usar, mas você não pode trazer a opinião do outro que está lá no mundo como verdade para si. Então, se um dia você quiser usar uma roupa, ou um guarda-chuva, ou qualquer coisa que tenha um símbolo de arco-íris, e alguém chegar para você e falar, isso é símbolo LGBT, você fala, não, esse símbolo é o arco-íris da promessa de Deus na Bíblia para conosco, para com a humanidade. Entende? Então você vai ter um contra-argumento, com fundamento, porque você é uma pessoa que tem relacionamento com o Senhor e você lê a Bíblia. Então Deus queria que eu entrasse nesse meio aqui para a gente poder entender isso aqui, porque provavelmente tem pessoas que realmente devem ter confusões na sua mente de se deixar influenciar por terceiros
e achar e tomar aquela influência de terceiros como verdade para ti. Não é. A verdade que você tem que seguir é a verdade de Deus para sua vida. É a verdade que a Bíblia nos ensina e não o que o mundo impõe. Ok? Lembrando mais uma vez que a gente tem que andar contra o fluxo do mundo. A gente influencia o mundo, não é o mundo que influencia a gente. Ok? Vamos lá então. Vamos continuar aqui. Então, o que Deus a gente dá? Então, a gente já falou aqui das distorções de valores bíblicos. Então, agora Deus também quer que a gente aprenda sobre a aliança, tá? A aliança, ela é algo muito importante entre você e Deus. Então, não trate a sua aliança que você fez com o Senhor de uma forma banalizada, de uma forma indiferente. Porque a aliança que você faz com o Senhor é muito importante. E a gente, no nosso decorrer do nosso processo, a gente faz várias alianças com o Senhor. Às vezes a gente faz até inconscientemente. E com o tempo você se relacionando com Ele, você acaba saindo. Você acaba... John, obrigada por me defender. Então, só uma coisa, só dar um exemplo para ti. Se você entrou para badernar, a porta da rua é serventia da casa. Pode voltar para onde você saiu, ok? Aqui todos nós estamos estudando a Bíblia, querendo aprender, querendo edificar a nossa fé. E se você veio para causar bagunça, tumulto, não cause bagunça e não cause tumulto, porque todas aquelas pessoas que vêm contra a minha vida, Deus pesa a mão sobre elas. Então eu aconselho você a sair da live. Eu te convido a se retirar. Fique à vontade, ok? Do mesmo jeito que você entrou, você saia, porque todos aqui estamos interessados em aprender sobre a palavra. Se você não está interessado, fique à vontade de sair pela mesma porta que você entrou. Tá bom? Vamos continuar aqui então. Gente, eu não bloqueio ninguém, ok? Mas se vier para badernar, não vai ficar. Porque eu falo o que eu penso. Eu sou uma pessoa muito boa. Mas não vem para causar discórdia. Porque do mesmo jeito que eu vou convidar você a se retirar, o meu pai vai pesar a mão sobre vocês. Então, não venham contra a minha vida. Eu aconselho a não vir contra a minha vida. Eu aconselho ficar quietinho, não fale nada, nem pense, porque Deus é onisciente. Entende? Então, se não vem para acrescentar, se retire. Vamos continuar aqui então, gente. A aliança. Então, a aliança. Aqui na parte da aliança, vamos ler o versículo 16 e 17 que fala assim: quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é um sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Então aqui quando ele está falando do arco-íris, ok? A gente já viu da parte das distorções bíblicas. Agora a gente vai ver da aliança. Quando Deus falou para Noé aqui, que Noé veio com uma carga, vamos tentar resgatar isso aqui. Quando Noé foi solicitado por Deus, lá no capítulo 7, se eu não me engano, que na parte do dilúvio, antes no capítulo 6, Noé foi requisitado por Deus para uma tarefa que ele nunca tinha visto na vida dele. Então, em cima de Noé existia uma carga muito grande. Deus lançou um propósito para ele, uma promessa para ele, que ele ia restituir, ok? A partir de Noé, da família de Noé, ia haver uma restituição na terra e que Deus ia exterminar todo mundo. E ao mesmo tempo, Deus chegou para Noé e falou que ia acontecer um dilúvio, só que Noé nem sabia o que era chuva, porque nunca tinha chovido. E ao mesmo tempo Deus chegou para Noé e falou: você vai construir uma barca, e dentro dessa barca vão entrar pares de animais para sobreviver, você e os animais, para repopulacionar a terra. Então em cima do Noé existia uma carga, uma responsabilidade muito grande, que a princípio ali quando ele recebeu, ele não tinha noção do que ele estava recebendo, ele só estava apenas obedecendo. Entende? E é o que Deus quer muito de nós, obediência, ok? Porém, Deus quer que a gente chegue na parte da aliança. Então, a partir do momento que Deus lançou sobre Noé uma palavra, um propósito, um decreto, uma promessa, que foi dele construir a barca, que ele ia causar um reset na terra, e a partir de Noé ia ter uma restituição na terra
de acordo com a vontade de Deus, ou seja, Deus estava aniquilando o pecado e colocando Noé na tarefa de santidade ali, para ele repopulacionar a terra. Ali com Noé ele estava fazendo uma aliança. Entende? Por isso que eu falo que às vezes Deus faz aliança conosco, que a gente nem percebe que está fazendo uma aliança com Deus. Ok? Então, ali nesse ato de Deus chegar para Noé e falar, olha, a partir de você eu vou repopulacionar a terra, eu vou reabitar a terra, e a partir de você, que é uma pessoa boa, que tem um coração bom, que é obediente a mim, segundo o meu coração, vai vir em cima de você um propósito, e a partir de ti vai começar tudo de novo. Entende? Então, a partir daquele momento ali, houve uma aliança com Noé, e ele respeitou a aliança com Deus. Ele fez a barca, ele recebeu as instruções de Deus, ele fez a barca, ele foi obediente ao Senhor, e aconteceu tudo conforme Deus falou. Veio o dilúvio, Deus fechou a porta da barca, eles passaram lá 1 ano e 10 dias até a barca, até a água chiar tudo, para eles poderem sair e chegarem em terra firme. Isso tudo a gente já aprendeu aqui, ok? Nas lives passadas. Mas o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? A aliança que Deus fez com Noé perdurou. Desde quando ele entrou na barca até pós-barca. Então Deus, ele cumpre com as alianças dele. Ok? Então, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e reconheceu Jesus como Filho de Deus, a partir dessa oração de reconhecimento que você fez, cristão, que você está aqui, isso é uma aliança que você fez com o Senhor. A oração de reconhecimento não é uma mera formalidade. A oração de reconhecimento é você testificando no plano espiritual que você está se desvinculando do plano maligno que você fazia parte, ok? Nos cativeiros que você estava lá, que você estava servindo ao inferno, e você está te deixando para trás o seu pecado, e você está adentrando numa nova porta, numa nova fase, para poder virar a sua nova criatura, para poder viver os propósitos e as promessas de Deus para sua vida. Ok? Então, isso é uma aliança que você fez com o Senhor também. Por que eu estou destacando isso aqui? Para vocês entenderem que no nosso decorrer do nosso processo com o Senhor, existe várias alianças que a gente faz. E a gente precisa se atentar a essas alianças. Por quê? Porque Deus não se agrada dos filhos que não cumprem com a sua palavra. E muitos cristãos fazem a aliança com o Senhor e não seguem em obediência com o Senhor. Porque o que vai firmar a aliança de Deus com você e você viver os propósitos de Deus para sua vida é justamente a aliança que você está fazendo com Ele e entrando em obediência ao Senhor. Por isso que eu estava frisando muito a aliança aqui. Por quê? Porque existem muitos cristãos que banalizam o Evangelho. Acham que é uma mera formalidade, acham que é um mero didático, acham que é uma mera religiosidade. E não é. Entende? Existe o cristão que vive na superficialidade e existe o cristão que vive no profundo. Qual é a diferença dos dois? O que vive na superficialidade vive uma religiosidade. Casa, trabalho, igreja. É a superficialidade. Senta no banquinho da igreja lá todo domingo, assiste o culto, dá glória a Deus, aleluia, volta para casa, tá do mesmo jeito. Do mesmo jeito que entrou, do jeito que saiu. Essa é o raso. Agora existe o cristão que não se satisfaz com o raso, que ele quer o profundo. Então ele vai para a igreja, ele vai para a denominação, cultua o Senhor, mas na sua individualidade gera com o Senhor um relacionamento. Esse é o cristão do profundo. Esse é o cristão que se libertou, que está em processo de libertação e cura. Entende? E é esse tipo de cristão que Deus procura. Porque esse cristão respeita o Senhor, esse cristão tem compromisso com o Senhor, esse cristão tem temor ao Senhor. Entende? Então Deus quer isso de nós, Ele quer que todos nós busquemos Ele em profundidade e desenvolva com Ele um relacionamento de intimidade. E a partir desse momento que a gente está lá, desenvolvendo com o Senhor o nosso compromisso com Ele, a gente está fazendo alianças. Só que existe, às vezes, no meio do caminho, as pessoas que não têm muito conhecimento justamente da palavra, ou que não estudam, ou que não procuram Deus como deveria procurar, elas quebram alianças. E essas quebras de alianças é muito grave. Por quê? Porque você está entrando em desobediência com o Senhor.
você está irando o coração de Deus. Entende? Porque a partir do momento que você quebra uma aliança com o Senhor, você está indo contra o que Deus tem para ti. Ou seja, você está em desobediência. A desobediência ira o coração de Deus. Consequentemente, aquilo que Deus te prometeu, Ele não vai cumprir, porque você quebrou a aliança com Ele. Então você fez algo grave. Entende? E a gente não pode quebrar alianças com o Senhor. Se a gente entrou num compromisso com o Senhor de fazer uma aliança com Ele, independente das adversidades daquele processo ali, a gente tem que seguir até o final. Você pode me escutar aqui e achar que isso é algo assim muito rígido, mas não é rígido. Quando a gente faz um compromisso com o Senhor, que a gente se coloca no papel de filho e Ele de pai, e a gente entra embaixo da autoridade dele, se submetendo à autoridade dele, a gente desenvolve com o Senhor um relacionamento em amor. Entende? A gente vai ser confrontado, a gente vai ter o dedo na ferida, a gente vai ser curado, a gente vai ser liberto, tudo com amor. Porque o Senhor vai vir conosco por amor. Entende? Do jeitinho dele lá, com cada filho individualmente. Só que a partir do momento que a gente quebra essa aliança com o Senhor e a gente entra em desobediência com o Senhor, a gente desagrada o coração de Deus. Agora vamos passar isso aqui para a prática para vocês entenderem melhor. Vamos supor aqui que você é o filho e você tem seu pai e sua mãe. Você fez uma promessa para o seu pai e para sua mãe e você não cumpre com a promessa. A reação do seu pai e sua mãe é o quê? Se irar contigo, é brigar contigo, porque você prometeu algo que você não cumpriu. Então, se o seu pai terreno e a sua mãe terrena, que são os planos físicos aqui, se iram com você por uma promessa que você fez e você não cumpriu, o que você acha que Deus vai ter contigo? A mesma coisa. Só que a diferença de Deus para os seus pais é que o peso de Deus é maior sobre a sua vida. Os seus pais relevam o que você fez e apresentam de novo para ti, para você ter a oportunidade de fazer de novo. Uma aliança quebrada com o Senhor, dependendo da tua situação e dos propósitos com Ele, pode ser que Ele não releve. E você perca aquilo que Deus tinha para sua vida. Entende? Eu tô falando que pode ser que eu não releve, porque, Aline, obrigada pelo compartilhamento, filha, que Deus te abençoe. Porque eu já passei por situações na minha vida que pessoas que faziam parte dos meus propósitos, elas quebraram a aliança com o Senhor. Ok? Elas fizeram uma quebra de aliança com o Senhor. O Senhor tirou, o Senhor afastou, o Senhor rompeu a aliança. Porém, por algum motivo, que eu particularmente não sei porque Ele não me revelou, a pessoa voltou. Então eu acredito que a pessoa se redimiu com o Senhor, ou seja, se arrependeu do que ela fez. Entende? E a pessoa voltou por um tempo e está seguindo a vida dela. Ou seja, houve-se então um retorno de Deus para com a aliança com aquela pessoa. Por isso que eu estou falando para você aqui, que eu não vou generalizar falando que Deus rompe a aliança e acabou. Não necessariamente, vai depender dos propósitos que aquela pessoa tem para contigo e você para com a pessoa, para poder firmar ou não uma aliança. Mas todo mundo, de um modo geral, tanto as pessoas que fazem parte da sua vida quanto você, vocês têm que ter essa consciência que a quebra de aliança com o Senhor pode ser algo que não tenha volta. Então precisa existir de nós, cada ser humano, cada cristão, uma responsabilidade para com Deus, um temor para com Deus e um respeito para com Deus. Entende? O João tá falando aqui que casa a casa é um caso. Sim, cada caso é um caso. Quase que não sai aqui. Cada caso é um caso. Sim, com certeza, exatamente. Mas a gente precisa ter isso como uma verdade na nossa vida e a gente não tem que partir como muitos cristãos andam, né? Muitos cristãos que não têm relacionamento com Deus, eles andam da seguinte forma. Foi me ensinado que Deus é o amor e que Deus perdoa tudo. Então eu vou pecar aqui, vou fazer isso aqui, vou a favor da minha natureza aqui, vou pecar aqui e depois eu falo para o Senhor perdão e Ele vai me perdoar. É a mesma coisa a aliança.
Cada caso é um caso, só que a gente tem que ter respeito e temor pelo Senhor, sabendo que a gente não pode banalizar com Ele. Porque do mesmo jeito que Deus é amor, Deus é justo. E Ele é justo com todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas. Ou seja, você sendo filho de Deus, tendo um relacionamento com Deus, e achar que o fato de você ser filho e você ter relacionamento, que Ele não vai pesar a mão de você, em cima de você se você pecar, você está no erro, você está no equívoco. Você está equivocado. Entende? Porque Deus, Ele não olha para essas coisas. Se você tem relacionamento com Deus e você peca, você erra, você entra embaixo tanto do esporro como qualquer outro. Entende? Ele vai chamar a tua atenção como se fosse qualquer outro. Independente ou não se você tem relacionamento com Ele. Então, o relacionamento com Ele não te isenta dele chamar a tua atenção ou puxar a tua orelha. Ele quer os filhos sejam obedientes a Ele. É isso aí, cada caso é um caso, porém um caminho só, isso mesmo. Entende, gente? Então a gente precisa fidelizar o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa ser obedientes ao Senhor, a gente precisa entrar embaixo da autoridade de Deus e acatar a ordem que Ele está dando. Por mais que a gente não entenda, por mais que não faça sentido pra gente, por mais que na hora a sua vida esteja um caos, mas Ele está falando para você entrar no meio do caos e ficar lá, que Ele vai te tirar do caos e Ele vai te sustentar no caos. E em algum momento esse caos vai acabar e você vai estar lá vivendo a plenitude do Senhor. Só que primeiro você precisa passar pelo caos. Por quê? Porque Ele está treinando, Ele está testando a sua obediência a Ele, Ele está testando a sua dependência nele, Ele está testando a sua confiança nele. Então, toda hora, com o Senhor, a gente está passando testes. E são esses testes que trazem crescimento para a gente, desenvolvimento para a gente e transformação para a gente. Então, quando a gente não entende certos direcionamentos que o Senhor dá para nós, independente da gente não entender, precisamos obedecer. Porque se a gente não obedecer, a gente tem uma quebra de aliança com o Senhor. E aí é pior. Porque além de você ter a quebra de aliança com o Senhor, você está desagradando o coração de Deus, você está desobedecendo a Deus, você está irando a Deus. E é literalmente como se Deus virasse as costas para ti. Aí você é uma pessoa que viveu a vida inteira na dependência do Senhor, tem as costas viradas de Deus para ti, por causa de uma negligência tua. Não vale a pena. Entende? Não vale a pena. Nada vale a pena. Se um dia chegarem para você e falarem assim, escolhe entre seu Deus e eu, dá tchau para a pessoa. Fala tchau. Vai lá, vai na paz. Entende? Sempre escolha Deus, independente do que você vai perder. Porque se alguém chegou ao ponto de falar pra você que você tem que escolher entre ela e Deus, é porque a pessoa não tá interessada praticamente em você. Vamos colocar assim. Entende? Que aquela pessoa também não é de Deus pra ti. Que uma pessoa que é de Deus pra ti, ela nunca vai mandar você escolher entre Deus e ela. Ela vai simplesmente juntar com você para poder cultuar o Senhor. Entende? Então, o que Deus também quer que a gente entenda da aliança aqui? A aliança é o início da sua transformação com o Senhor. Então, conforme você vai passando o seu processo, Deus vai fazer várias alianças com você. Sempre fica firme em Deus. Sempre fica próximo do Senhor. E sempre busque ao Senhor de uma forma de aprendizado. Entende? Existe uma diferença de você procurar a Deus de uma forma de aprendizado, ou seja, de uma forma mais humilde, mostrando para Ele que você não sabe, que você quer aprender com Ele. E existe a diferença de você já saber alguma coisa e passar o dia a dia com Ele. Então sempre se coloca no posicionamento daquela pessoa que não sabe nada, que você quer aprender a depender dele e a buscar nele, para Ele te direcionar certinho conforme você deve andar. Porque na verdade, a gente, ser humano, de um modo geral, independente da idade, nós temos nossas limitações. E por mais que a gente saiba, a gente sempre tem uma novidadezinha, algo diferente para aprender. Então precisamos nos colocar num papel de humildade para com o Senhor e deixar Ele nos instruir, conforme Ele quer. Porque dessa forma a gente está agradando o coração dEle, a gente está crescendo e desenvolvendo, a gente está criando uma dependência, um relacionamento com o Senhor, entende? E ao mesmo tempo estamos desenvolvendo ali com Ele, fazendo de acordo com a vontade dEle. Então a gente está ganhando de alguma forma.
Por mais que a gente saiba algo, a gente se coloca no papel daquele que não sabe e deixa ele ensinar. E a gente aprende de novo, se for o caso, de uma forma diferente. Entende? Então, uma aliança com o Senhor é o início da sua transformação. Através dela, Deus trabalha na sua vida. A primeira aliança que nós fazemos com o Senhor é quando a gente aceita e reconhece Jesus. Então, ali você está fazendo uma aliança com Deus. Ok? Então, não é uma mera formalidade a sua oração de reconhecimento. É uma aliança que você está querendo com o Senhor para se tornar nova criatura e começar a se preparar para viver os propósitos de Deus para sua vida. O que é começar a se preparar? Passar pelo processo de cura e libertação, porque quando você vem para Jesus, você vem com os resquícios das consequências das suas escolhas. Deus nos isenta e nos perdoa do pecado. Mas não, Deus nos perdoa do pecado, mas não nos isenta das consequências de nossas escolhas. Então, quando você vem para Jesus, que você aceita Ele como Senhor e Salvador da tua vida, dentro de você existem as consequências das suas escolhas. Que no seu processo de cura e preparação para o preparo, para viver a promessa, os milagres, os propósitos, para passar a vida eterna com Deus, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser sarado, para chegar aonde Deus tem para você. Ok? Então tenha consciência disso. Não é só fazer a oração de reconhecimento e acabou. Quem faz a oração de reconhecimento e acabou, vive uma religiosidade com o Senhor. Religiosidade é pecado. Deus não quer uma pessoa mecânica perto dele. Deus quer relacionamento, Deus quer envolvimento, Deus quer unidade contigo. Entende? Então, para a gente ter uma unidade com o Senhor, a gente precisa procurar desenvolver um relacionamento com Ele na nossa individualidade. Ok? Então, vamos continuar aqui. Então, isso aqui eu já falei. Não quebre as suas alianças com o Senhor, pois o resultado da quebra da aliança, além de irá o coração de Deus, você perde a bênção. Então vocês têm consciência agora, a partir de agora, quem não tinha tem a consciência que quebrou uma aliança com o Senhor, ou seja, entrou em desobediência com o Senhor, você pode vir a perder a bênção para a sua vida. Então não arrisque. Seja obediente, seja temente, entre embaixo da autoridade e siga em frente, na direção do Senhor, tá bom? Uma coisa que Deus quer que a gente aprenda aqui também, que seria a terceira coisa, que fala sobre comportamento. Boa noite, Alessandra. Seja bem-vinda. Paz do Senhor para quem entrou, para quem não falei, sejam todos bem-vindos ao Clube da Bíblia. A gente está lendo aqui Gênesis capítulo 9, tá bom? E agora a gente está aqui comentando. Sejam todos bem-vindos. Agora que Deus quer que a gente entenda disso aqui, eu vou ler para vocês da parte que fala do 20 ao 27 do capítulo 9, para a gente entender o que Deus quer falar conosco aqui. Então, do 20 ao 27, fala assim: Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uva. Um dia... Deixa eu só baixar aqui, gente. Só um instantinho. Vamos lá. Capítulo 9, versículo 20. Fala assim: Noé era um agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram seu pai, que estava nu. E a fim de não ver o pai nu, eles fizeram isso olhando para os lados. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte, preste atenção aqui nessa parte. Noé falando para os filhos. O que houve aqui? O Noé fez a primeira plantação de uva, daquela uva ali ele fermentou, fez vinho. Então ele se embebedou com a fermentação do vinho. Então ficou bêbado, caiu, dormiu nu ali. Ok? Então, para ele não ficar nu ali, os filhos tiveram a ideia de cobri-lo com a capa. Só que Noé reagiu a esse comportamento dos filhos, que foi da seguinte forma: Maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras,
e que seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Ou seja, Canaã, que era o filho de Cã, foi lá e avisou pro pai que o avô dele estava bêbado nu dentro de uma barraca. Então aqui a reação de Noé foi, como que eu vou explicar para vocês? Ele foi severo com Canaã, entende? Ele não gostou dele ter se intrometido, vamos colocar dessa forma, na situação de Noé, ok? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Eu não sei se vocês têm por conhecimento, se todos aqui têm por conhecimento, mas tudo que a gente fala, independente de ser cristão ou não, ok? Tudo que nós pronunciamos se torna uma profetização. Então, tudo que sai da sua boca, toda palavra que você pronuncia, ela pode ser uma palavra de maldição ou ela pode ser uma palavra de bênção. Ok? Então, quando você lança sobre os seus... Vamos pegar a família aqui, porque Noé estava lidando com a família. Então, quando você lança sobre os seus filhos palavras torpes, palavras negativas, você está amaldiçoando o seu filho, a sua filha, a sua família, ou quem quer que você esteja falando. Você está profetizando, ok? Então, você está lançando palavras de maldição sobre aquela vida ali. E aquela vida ali, ela vai crescer escutando aquela palavra de maldição e vai atribuir para a vida dela como uma verdade. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Que você não deve falar palavras de maldição, por mais raiva e ira que você esteja no momento. Eu sei que a Bíblia nos afirma que a boca fala do que o coração está cheio. O que isso quer dizer na prática? Que tudo que você pronuncia, primeiro você pensa. O coração na Bíblia é nosso pensamento, ok? Então, para a gente verbalizar, primeiro a gente pensa, para depois verbalizar. Por mais impulsivo que seja a sua reação. Eu disse, obrigada pelo compartilhamento, que Deus te abençoe. Entende? Então, por mais que você seja impulsivo, você em algum momento da sua vida, da sua ação ali, você pensou e teve uma reação. Então, quando você tem um comportamento, tanto adulto, como jovem, como criança, quando você tem um comportamento que você, sem perceber, aquelas palavras negativas já se tornaram um hábito para você, você está lançando palavras de maldição em cima da pessoa que você está falando. Só que ao mesmo tempo que você está lançando palavras de maldição em cima daquela pessoa que você está falando, você também está amaldiçoando a tua vida. Porque você está escutando o que você está falando. Então, você está falando, você está verbalizando, está entrando, ok? Vem para o teu coração. Pensou, se tornou real. Porque você vai ter uma ação em cima da fala que você escutou. Então, você está amaldiçoando a sua vida e você está amaldiçoando a vida daquela pessoa que você lançou a palavra de maldição. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Como a gente está falando da família aqui, na parte de Noé, e Noé está amaldiçoando o neto dele, dizendo que ele vai ser escravo, escravo dos tios, escravo do pai, escravo dos irmãos, ok? Ele está amaldiçoando a vida aqui de Canaã. Deus está querendo chamar atenção para ti. Se você é uma pessoa, uma mãe, um pai, um tio, um avô ou um tutor, que você tem por hábito falar palavras de baixo escalão para os seus filhos, não fala. Prefira ficar quieto. Porque você está amaldiçoando a vida do seu filho. E o seu filho, a sua filha, a criança que está recebendo o dardo inflamado que você está lançando sobre ela, ok? Ela cresce traumatizada. Ela vai se tornar um adulto traumatizado. Ela vai se tornar um adulto que vai se sentir rejeitado, que vai se sentir abandonado, que vai se sentir agredido fisicamente, como muitos adultos aqui têm hoje. Quantos adultos hoje estão fazendo suas terapias, buscando ao Senhor, porque estão presos em cativeiros emocionais que vieram da infância? Entende? Então, esse tipo de comportamento precisa ser quebrado. Você precisa entender que a palavra que você lança é uma flecha que vai atingir um alvo.
E esse alvo, às vezes, a pessoa, a criança que não tem, principalmente a criança que não tem entendimento de discernimento, entende? De rejeitar o que você está falando, ela vai absorver, ou seja, vai encontrar um solo fértil. E aquela semente que está sendo lançada, ela vai crescer e desenvolver. E ela vai se tornar exatamente quem você é. Fica assim, seu John, fica assim. Eu também há pouco tempo eu saí de 8 anos de cura e libertação por conta das palavras que minha mãe lançava sobre a minha vida. Entende? Então, a palavra fica. A palavra é uma semente que é lançada. E a criança não tem discernimento. Então, a gente precisa frear nossa língua, pensar antes de falar. E, em vez de falar palavras de maldição, palavrão, gente. Palavrão é palavra de maldição. Palavras de baixo escalão é palavra de maldição. Quem fala palavrão e palavras de baixo escalão tem demônio dentro dela. Então, você precisa procurar a presença do Senhor e se libertar dos demônios que você está carregando. Entende? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O que isso quer dizer na prática? Se dentro de você não existe a presença do Senhor, não existe amor, você vai falar exatamente aquilo que construíram sobre você. Ou seja, todo o teu trajeto de vida que você desenvolveu como ser humano, você recebeu sementes que você agora está transmitindo para as crianças que estão à sua volta, as pessoas que estão à sua volta. Eu estou falando criança aqui porque a Bíblia relatou os netos e os filhos, mas pode ser qualquer pessoa. Um adulto, existem muitos adultos que são sensíveis, porque passaram por feridas nas suas infâncias, nos seus traumas lá, e estão com esses traumas aí dentro delas. Então a gente precisa pensar antes de falar e pensar, seu Jair, que bom que você está aqui comigo, e pensar se aquela palavra ali, aquela frase, aquela situação ali que você está passando, ela não vai edificar a vida, não fale, se cale. Justamente para você não amaldiçoar a vida da pessoa que vai receber e nem a tua vida. Porque a gente planta. O que a gente fala são sementes que a gente está plantando. Então, em algum momento, você vai colher, você vai fazer a colheita da sua plantação. Por mais que você tenha lançado a palavra em cima de alguém. A palavra saiu de ti. Então, o comportamento tem que ser mudado. Entende? E para a gente poder viver os planos do Senhor para a nossa vida, a mudança começa conosco, não começa com o outro. Para você ver mudança no outro, você tem que começar contigo. Para você exigir que o outro mude, a mudança começa com você primeiro. Por quê? Porque você se torna exemplo. Principalmente você adulto e tendo a criança. A criança é a fotocópia xerox dos pais. E a criança, ela não absorve o que você fala, não tanto quanto, ela absorve o que você fala, mas ela absorve mais o seu comportamento. Entende? Então ela vai associar o que você está falando ao seu comportamento e vai achar que aquela fala que você está dizendo, o seu comportamento, é algo bom e benéfico para ela. Futuramente você está constituindo um monstro. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês estão construindo um monstro? Porque você está dando o que você tem dentro. Se você não tem amor dentro de ti, porque você não teve amor na sua infância, não adquiriu e cresceu dentro de você com traumas e feridas, é o que você está passando para a próxima geração sua. Então, o que você tem que fazer? O que você, humano adulto, tem que fazer para não passar as feridas que estão dentro de você? Procurar a presença de Deus. Porque Deus tem a capacidade de transformar você da água para o vinho, se você deixar. Se você passar pelo processo de cura e libertação com o Senhor. Se você se sujeitar à autoridade do Senhor. Entende? E o Senhor vai trabalhando dentro de você, vai curando, vai libertando, vai sanando. E aquele lugar que antes estava ferido, que você verbalizava porque estava ferido, você não vai mais verbalizar feridas, palavras negativas, palavras de maldição, porque o lugar Deus tratou. E aonde era ferido, Deus colocou a presença dele e o amor dele. Então você vai começar a proferir palavras de bênção. Então, em vez de chamar que o seu filho é um capeta, que o seu filho é um demônio, que o seu filho é um moleque, como muitas pais e mães aqui chamam, ok? Começa a falar que o seu filho é uma bênção. Por mais
devado que ele seja. Porque a partir do momento que você fala, meu filho, você é uma bênção, você está profetizando algo bom para a vida dele, e ao mesmo tempo ele vai começar a te enxergar de olhos diferentes. Ué, minha mãe e meus pais sempre me chamaram de outra coisa, por que agora tá falando que eu sou uma bênção? Ele vai começar a querer entender. Entende? Então, a gente precisa mudar o comportamento. Então, se você quer que o outro do seu lado mude, independente de seja criança ou não, mude você primeiro. Faz uma introspecção dentro de si próprio. Vê o que precisa ser transformado dentro de você. Pede ajuda ao Senhor, ok? A nossa ajuda, quem transforma a gente, é o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Jesus e o Espírito Santo. Você pode ir numa terapia? Pode. Você pode ir num psiquiatra? Pode. Você pode ir num médico? Pode. Deve, vai. Tem dinheiro? Vai lá e faz. Mas quem vai transformar você da água para o vinho, curar suas feridas, os seus traumas e botar você num alinhamento com Deus é o próprio Deus. Então você precisa procurar a presença dele, ter mais comunhão com ele, buscar ele mais no secreto, ok? Ter uma disciplina, um compromisso para ele transformar a sua vida. Entende? Aí eu falo para você aqui, do mesmo jeito que eu falo para ti, que a denominação que você vai é secundária e que Deus tem que ser o principal na sua vida, eu falo para você aqui, se você faz algum tipo de terapia psicológica para poder melhorar você, isso é secundário na sua vida, o principal é seu relacionamento com o Senhor. Isso, a terapia, o psiquiatra, é um acréscimo, ok? Fisicamente para você saber o que fazer. Só que quem vai curar e libertar você é Deus, Jesus, o Espírito Santo, é o relacionamento que você está desenvolvendo com ele, ok? Então, gente, tenha isso por consciência, tá? É muito importante que você saiba que tudo que você fala é um decreto, toda profetização é um decreto. Por isso que quando os cristãos começam a desenvolver com o Senhor o seu relacionamento e começam a ficar mais próximos de Deus ou começam a ficar mais quietos, é porque geralmente quando a gente chega no nível espiritual mais elevado, a gente começa a ver que muito comportamento que a gente tem interfere na vida do irmão de uma forma negativa. Então a gente começa a ponderar as nossas reações e a gente começa a ficar mais reservado, porque a gente aprende que nem tudo é para ser falado, porque nem tudo edifica. Entende? E quando a gente tem por consciência que tudo que a gente verbaliza é um decreto, é uma profetização, o que é um decreto? Você falou, vai acontecer. Porque você está botando uma energia em cima daquilo, você está botando uma fé em cima daquilo, você está decretando em cima daquilo. Entende? Então, quando você tem essa consciência, você não fala, você se cala. Porque o que você fala não vai edificar a vida do outro, pelo contrário, pode vir a deteriorar a vida do outro. Então, nem tudo é para ser dito. Então, essa maturidade a gente começa a aprender no nosso desenvolvimento com o Senhor, através da leitura da palavra, através da adoração, do jejum e da oração. Procurando a presença de Deus, ele vai nos instruir de acordo com a vontade dele e os planos dele que ele tem para nós. Entende? Então tenha isso por consciência, tá bom? Gente, esse foi o Clube da Bíblia de hoje. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém tem alguma dúvida para tirar e queira falar, enfim, que seja ou não do capítulo 9, tem alguma dúvida? Estou aqui para a gente interagir. Vamos lá, o que vocês querem falar mais? Tem mais alguém para falar alguma coisa? Ou encerra por aqui? Digam para mim. Vamos lá, gente. Obrigada, Alessandra Santana. Obrigada, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por toda a bênção que o Senhor está lançando sobre mim. Né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que vai ser... Eu não vou falar o que vai ser, não, porque eu tenho essa esperança no meu coração. Tem uns dias pra cá que eu queria ver com vocês. Provavelmente o John vai até entrar na situação junto comigo. Eu tenho uma vontade no coração
tudo que eu tenho vontade de fazer, primeiro eu apresento para Deus, ok? Por mim poderia ter outra e outra palavra. Ah, Mara, que bom. Mas a gente na sexta-feira, a gente estuda um capítulo, tá? Um capítulo de Gênesis. Mas se você quiser falar alguma coisa, eu tô aqui, eu posso te ajudar em alguma dúvida que você tenha. Já até sabe, John, o que é então? Compartilha comigo. Deixa eu falar para vocês. Então eu apresentei para o Senhor um desejo do meu coração para Ele. E falei assim, Senhor, eu quero fazer isso aqui. Não sei se vai ser possível, mas eu vou precisar da participação dos seus filhos também. Eu tenho muitas ideias na minha cabeça. Minha cabeça é uma imaginação fértil, entende? Eu só não passo para vocês aqui, mas eu estou sempre conversando com o Senhor. Então, o que eu tive a minha ideia aqui? Por isso que eu tô sempre, antes de tentar falar para vocês aqui, eu vou falar para vocês, mas antes eu quero que vocês entendam por que eu puxo tanto vocês para falarem, para entrarem ao vivo, porque tem a ver com isso. Eu tenho a vontade, não sei se é viável. A palavra nos ensina que pra gente poder ter relacionamento com Deus, a gente tem que procurar ler a palavra, é o que a gente já faz aqui no Clube da Bíblia, e o que a gente já faz individualmente nas nossas casas no Bíblia em Áudio. Então a gente tem 2 programas aqui de Bíblia. A gente tem o Bíblia em Áudio, que todo dia às 6 da noite eu tô postando aqui, então não é ao vivo, e a gente tem o Clube da Bíblia, que é hoje aqui, sexta-feira, pra gente estar aqui lendo e interagindo. Então, a palavra do Senhor está sendo lida. Então, tudo que você aprende aqui, coloca em prática na sua vida para ver transformação em você, ok? Então, o primeiro passo da gente desenvolver um relacionamento com Deus, a gente está fazendo, que é a leitura da Bíblia, ok? A oração, cada um aqui faz na sua individualidade com o Senhor. Glória a Deus, Alessandra, fico feliz por isso, viu? Que bom que o Espírito Santo falou contigo. Então, vamos voltar aqui. Então, a oração, Deus ainda não me deu algo para eu fazer aqui juntamente com vocês para a gente fazer oração. Mas, enquanto isso, cada um vai fazendo na sua individualidade. Então, quais são as ferramentas que a gente precisa para desenvolver um relacionamento com Deus? A leitura da palavra, a oração, o jejum, que cada um também faz na sua individualidade aqui, de acordo com os propósitos que tem para a sua vida. E temos a adoração. Como ficam as palavras de maldição de gerações? O que? Da palavra que você profere, Vita? Que eu acabei de falar do comportamento aqui, seria isso? Que bom, Edna, que eu fico feliz por ti. Que bom que você está aqui comigo. Sempre que puder, pode entrar. Gente, todas as lives que eu faço, elas ficam lá no canal dos vídeos longos. Então o link tá aqui no perfil, é só acessar lá, tá bom? Então o Clube da Bíblia hoje vai estar lá amanhã às 9h30 da noite para liberado para você quiser ver. Ô Vita, não existe uma oração pronta. Você fala. As pessoas têm como... Eu posso até ver um salmo para você. Salmo 91 seria uma oração para quebra de maldição e para proteção para ti. Entende? Muitas pessoas usam o Salmo 91 como quebra de maldição. Só que você não precisa de uma oração pronta para você ter uma quebra de maldição. O que vai quebrar maldição na sua vida é o seu relacionamento com Deus. Digo isso para você porque na minha vida teve quebra de maldição. Entende? O meu, como é que fala? O meu processo com o Senhor de cura e libertação já dura 8 anos. E dentro desses 8 anos, Salmo 91. E dentro desses 8 anos teve a quebra de maldição da minha família. Então, a quebra de maldição não é uma oração específica, é o seu relacionamento com Deus. Entende? Mas se você quer uma oração, pega o Salmo 91 e lê. Sem problema algum. Vamos voltar aqui ao que eu estava falando. Então, a gente tem as 4 ferramentas, que é a oração, jejum, adoração e a leitura da palavra. A leitura da palavra a gente já está fazendo aqui. Então, a gente já tem uma conexão maior com o Senhor. Tem aquelas pessoas que começaram desde o início e também as pessoas que estão chegando agora. Todas as pessoas são bem-vindas, ok? Então, o que eu queria lançar para vocês? Eu vou lançar para vocês aqui. Vocês pensem aí. E quem se interessar, procura comigo no chat para a gente montar um esquema. Que essa é a parte mais interessante. Eu queria fazer uma live de interação aonde a gente vem adorar o Senhor junto. Aí, eu já sei que aqui na live existe
pessoas que podem interagir ao mesmo tempo. Então seria cada um na sua casa, no lugar onde você tá, com instrumento. Gente, eu não sei cantar, mas eu sou uma pessoa curiosa, entende? Então, eu não sou eloquente nas palavras como muitos cantores são, eu não sou afinada, mas eu canto um pouquinho. Então a gente podia juntar um grupo, que a gente fique aqui numa live, que a gente fique cada um na sua casa tocando seu instrumento, a gente entra numa composição, numa harmonia, vamos colocar assim, e que a gente venha cultuar o Senhor através dessa live. Então esse é um desafio, entende? Já quer ouvir? Então quem topar de querer fazer parte disso, me procura no chat pra gente montar um grupo certinho, pra gente estar aqui cantando, cada um, tenha o pessoal que vai cantar, que vai tocar, ok? Que vai interagir através das lives lá com as janelinhas que estiverem abertas, e todo mundo que estiver assistindo, a gente vai estar aqui cantando junto, e a gente vai estar uma família só, uma só voz adorando o Senhor, entende? Aí a gente já está começando a fazer uma interatividade maior, uma coisa diferente. Eu acredito que isso seja diferente, eu nunca vi isso nas lives que eu vejo por aí. Geralmente as pessoas estão pregando apenas o evangelho. E eu quero justamente fazer ao contrário delas. Eu sempre fui muito diferente, gente. Eu quero justamente fazer ao contrário delas. Eu quero mostrar para o povo que é possível ter um relacionamento com Deus sem tanta cobrança. Porque a cobrança, aquela coisa assim mais regradinha, é o homem que coloca. Entende? Existem as regras que a gente tem que seguir? Existe. Deus existe de nós que a gente tem a responsabilidade? Existe. Mas ele também quer que a gente só toque o cachorro e galinha. Mas Deus quer que a gente interaja, entende? Então, aqui seria uma forma diferente. Eu tenho certeza que vai dar certo, é só a gente tentar. Mas se alguém se interessar em fazer, tô convidando você. Não é algo profissional, porque eu não sou profissional, eu sou apenas uma adoradora do Senhor. Entende? Então, quem se animar, interessar a fazer, me procure pra gente fazer um grupo legal, que a gente venha mesmo que seja a princípio ali de um teste, mas daquele teste nasce alguma coisa, ou seja, uma semente que a gente está lançando em um solo fértil com o direcionamento do Senhor, porque Ele aprovou essa situação, ok? Pra gente poder estar aqui fazendo algo diferente. O que vai surgir disso? Pro mundo, eu não sei. Porém, para Deus vai agradá-lo, porque a gente vai estar entrando, a gente vai estar exalando o perfume para o Senhor, juntos numa só voz. Entende? Então, quem se interessar, me procure pra gente fazer um grupo. Eu sei que parece meio assim loucura, né? Mas quem disse que os cristãos são normais? Os cristãos não é normal. O povo que acha que a gente é normal, mas a gente não é normal. O senhor Jair só vai ficar de espectador? Vamos cantar, seu Jair. Vamos cantar. Botar o seu gogó pra cantar, seu Jair. Eu também não sei cantar não, gente. Mas existe uma diferença entre você cantar e você adorar. Quando você adora o Senhor, o próprio Senhor coloca entonação na sua voz e você o adora. Entende? Então, a gente está aqui para adorá-lo. A gente está aqui para interagir, para trazer Deus para perto de nós. E o mais interessante disso tudo é que a gente vai estar ao mesmo tempo ensinando para aquele que não sabe ter um relacionamento com Deus, o que seria ter um relacionamento com Deus. Entende? Porque Deus é muito simples. Deus, ele é muito simples. É o ser humano que complica. É o ser humano que bota regra. Entende? É a religião que coloca regra, o ser humano que coloca regra. Deus é muito simples, é só você verbalizar, abrir a sua boca, falar o que você está sentindo, você já começou uma oração. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de palavras eloquentes, é o que você é do seu jeito, na sua personalidade. Aonde você estiver, fale. A adoração, o que é adoração? É você falar para o Senhor, você cantar ao Senhor hinos de amor. O que você está sentindo? Amor? Bota para fora, cante. Adore, exalte o nome do Senhor. Entende? Jejum, o que é o jejum? É você se abster de coisas que você gosta em prol de algo maior, que é a sua vida, a sua espiritualidade com Deus, o seu desenvolvimento, o seu espírito, a sua conexão. O que é a leitura da palavra? É você pegar a Bíblia, fazer uma oração antes e convidar o Senhor para estar contigo. Entende?
Isso são hábitos que precisam ser transformados, são disciplinas que precisam acontecer no nosso dia a dia. Então é simples, Deus é simples. Não precisa ter coisas mirabolantes para você ter a presença do Senhor. Basta apenas você ter uma disposição, uma iniciativa, um querer, um acreditar, uma fé naquilo que você não vê, mas você sabe que existe. Gente, obrigada por todos os presentes. Que Deus abençoe vocês. Entende, gente? Então, pensem aí com carinho, quem se interessou pela minha loucura. Pra gente estar aqui. É uma ideia do meu coração. Apresentei pro Senhor, Ele aprovou. Eu tenho de vez em quando umas ideias assim minhas mirabolantes. É o que eu falo pra todo mundo. Criatividade eu tenho. Geralmente eu faço essas criatividades minhas sozinha, eu e o Senhor. Mas já que Ele abriu para poder abrir para vocês, seria uma live diferente, uma live descontraída. Aí a gente veria um dia que dá para todo mundo começar a fazer. A gente acerta o horário certinho, o dia certinho. E a gente faz. A gente tenta fazer. Entende? A gente não pode falar que a gente não consegue se a gente não tentar. Então primeiro a gente tenta. Dando certo, eu não vou nem falar se der certo, porque eu sei que vai dar certo. Dando certo, a gente continua. Você gostou, John? Que bom que você gostou. Então vai pensando ainda no repertório dos louvores que a gente vai cantar, pra gente poder estar aqui cultuando e louvando ao Senhor. Claro que não, John. Se der treino antes, ninguém faz. Não, tô brincando. A gente pode falar entre nós, que quiser, né, fazer, participar. Já deu certo, né, missionária Elizabeth? Isso aí. Gostei de ti também, animada. A gente pode programar o tipo da música que vai cantar, o louvor que vai cantar, ok? Falar entre nós. E na hora vai do jeito que for, entende? Porque os louvores são fáceis, são conhecidos. Então quem toca instrumento sabe quais são os acordes que tem que fazer. Eu, particularmente, eu não entendo nada de instrumento, eu só entendo de cantar. Entende? Eu não sei nem o que é grave, o que não é grave, o que é agudo, mas eu tô lá cantando. Não sei se é primeiro, se é segundo, se é terceiro, não sei. Eu sei que eu tô indo. O meu interesse é adorar o Senhor. Então seria isso. E no decorrer a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo. Então pensem com carinho aí da minha proposta para vocês, se vocês interessarem. Quem tá entrando, se interessar, querer fazer parte do nosso grupo de música, a live aqui de grupo de música que vai ter, seja bem-vindo também. Quem está entrando quiser fazer parte da família, nós somos uma família que crescemos todos os dias. Estamos aqui para acrescentar na vida de um do outro. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Estamos todos aprendendo a palavra e nos sendo direcionados pelo Senhor para a gente seguir em direção aos propósitos de cada um aqui na sua individualidade, mas juntos somos um grupo, uma família. Algum cantor profissional, algum adorador. Deus não quer cantores, Deus quer adoradores, que a adoração sobe com verdade para Ele. Tá bom, gente? Então vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente encerrar. Obrigada pela live de hoje. Obrigada por vocês estarem aqui comigo numa sexta-feira à noite, edificando a sua fé e o seu espírito com o Senhor, se enchendo do Espírito Santo, se enchendo de ensinamento. Obrigada, viu? Segunda-feira a gente vai estar aqui, tá, John? Segunda-feira vai ter live. Segunda-feira a gente vai estar aqui para poder fazer a live de segunda-feira da mentoria. Então, deixa eu só dar um aviso rápido aqui para que tem bastante gente que entrou nova, que não faz parte da família ainda, mas eu creio em nome de Jesus que vai fazer. Segunda-feira tem live às 8 horas da noite, ok? De mentoria, que é vocês tirando as suas dúvidas comigo e eu respondo para vocês dentro dos princípios bíblicos, dentro da sabedoria que Deus me dá e das experiências que eu tenho de vida, ok? Então existe uma mentoria para você vir aqui e fazer uma consulta grátis, vamos colocar assim, tá bom? Na quarta-feira a gente tem palavras que Deus traz para a gente estar edificando a nossa fé nele, para a gente estar desenvolvendo com o Senhor. Geralmente às quartas-feiras Deus dá para a gente temas de introspecção. Ele faz a gente adentrar dentro de nós, para a gente ver onde a gente está errando, para a gente ser curado, para a gente ser liberto, para a gente ser preparado para viver os propósitos que Ele tem para nossa vida. Então, geralmente, às quartas-feiras é palavra de cura e libertação para a gente, ok? E na sexta-feira a gente tem o Clube da Bíblia, que é aqui que a gente está interagindo, que é o que a gente está fazendo hoje, lendo a palavra do livro de Gênesis, para a gente estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito, tá bom? Então aí, a partir agora de
Quem concordar a fazer, a gente vai ter a live dos músicos. As bênçãos do Senhor cantando. Né? Vamos ver, não. Eu quero que dê certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus, Deus vai trazer os loucos igual a mim. E a gente vai se interagir. E vamos cultuar e louvar ao Senhor. E vai dar certo em nome de Jesus, porque é para Deus. E Ele aprovou. Então, se Ele aprovou, Ele se responsabiliza. Né? Então, gente, vamos estar aqui fazendo uma oração. As bênçãos do Senhor. Isso aí, João. As bênçãos do Senhor. Literalmente o nome do... Pode ser o nome do grupo. As bênçãos do Senhor. Literalmente. Haja o ouvido de quem estiver escutando, né? Mas tudo bem. Bom, mas vai dar certo sim, em nome de Jesus. Gente, vamos estar aqui fazendo uma oração pra gente estar... Ah lá, a Edna topou. A Edna falou, vamos dar certo. Edna, pode vir pro grupo, viu? Pode vir, eu não sei se você toca algum instrumento, se você canta, mas pode vir pro grupo pra gente poder fazer uma interação rápida. A missionária Elizabeth também, olha, ó, John, já tá crescendo, já tem a Edna, já tem a Elizabeth, tem eu, tem você, já tem 4. E o seu Jair vai ficar de telespectador, que ele falou. Então já tem 5 pessoas, já dá pra formar uma banda aí, pra gente fazer. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração pra gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento contigo, Pai. Obrigada. Obrigada pela tua presença aqui conosco. Obrigada pelos seus filhos que estão aqui conosco, todos os filhos que o Senhor trouxe, Pai. Obrigada pela vida de cada um deles. Pai, eu quero apresentar a vida de cada um deles para você. Abençoa, Pai. Traga cura, traga libertação, traga intimidade com eles, Pai, para contigo, Senhor. Que eu te peço em nome de Jesus, que cada um aqui venha desenvolver um relacionamento com uma intimidade com o Senhor. Venha te buscar em espírito e verdade, Senhor. Venha querer conhecer mais de ti, querer buscar mais a ti no profundo e sair do raso, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, Pai. Venha desenvolver com o Senhor um relacionamento de maior intimidade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. O que foi, seu Jair, que você tá rindo aí, que eu não vi? O John tá falando, bora, gente, vamos cantar, gente. Vamos cantar, louvar ao Senhor. Então pensem com carinho, tá bom? Quem tá entrando, seja bem-vindo, a família. Já viu que a gente é uma família diferente, que a gente interage, né? Então seja bem-vindo à família. Dizem que... Eu não sei se isso é bíblico ou se é o povo que fala, mas dizem que o cristão é louco, né? Ou seja, confunde lá os sábios lá, os loucos lá. Então, a gente não é normal, tá? E quem segue a Cristo geralmente não é normal, é visto como pessoas anormais. Então, seja bem-vindo à nossa família, que aqui nós amamos ao Senhor, cultuamos ao Senhor, somos obedientes ao Senhor, interagimos para o Senhor e cantamos para o Senhor. Somos o contrário do mundo, isso aí, tá bom? Gente, obrigada pela participação, que Deus abençoe vocês todos. Seu Jair, obrigada por abençoar minha vida, todas as pessoas que abençoaram a minha vida com presente, obrigada, que Deus abençoe e multiplique a 100 por 1 na vida de cada um de vocês. Isso aí, somos loucos por Jesus. Isso mesmo, Elizabeth estava com saudade de você, hein? Volta a interagir, Gente, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, bom final de semana. Segunda-feira a gente está aqui de novo, 8 horas da noite. Venham com vontade de querer tirar suas dúvidas, que eu estou aqui para poder auxiliar vocês e ajudarem de alguma forma, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem na paz. Tchau, tchau.